Hello guys! Today we're going to correct the chapter 17. So please open your books on the page 624. Hoje nós vamos fazer a correção então do capítulo 17. Abram por gentileza o livro de vocês na página 624 e vamos lá. Nesse capítulo a gente estudou um pouquinho das sentenças condicionais, né? First conditional, second conditional e third conditional, que falam sobre possibilidades no passado, possibilidades no futuro e etc. E aí nós tínhamos aí logo no primeiro exercício, né? Algumas frases para nós avaliarmos quais estavam corretas, quais não. Então vamos lá. Exercício número 1, frase 1. My daughter was in doubt whether to drink soda or orange juice. 2. If you had time to call her, we would have avoided the accident. My family will travel next weekend unless my father has other plans. 4. If you wanted to, you could go. 5. How can I guess if it's going to rain tonight? Então aí a opção correta seria a letra B, né? Em que fala que as frases 2 e 4 não estão corretas. A 2 não está correta porque se fosse utilizar would have como third condition, teria que ter had. Se nós tivéssemos tido, if you had time to call her, poderíamos ter evitado o acidente. Se nós tivéssemos tido tempo de ligar para ela, nós teríamos evitado o acidente. Ok? E a questão 4 tá falando o seguinte, ó, if you want to, you could go. O could nesse caso não seria utilizado, o ideal seria can. If you want to, you can go. Muito bem. Exercício B. Fill the blank with the correct form of the verb to meet. If you had come earlier, se você tivesse vindo mais cedo, you would have met her. Então, mais uma frase aí de third conditional. Na frase da condição, had mais um verbo no particípio, no caso come. E na frase da consequência, would have mais outro verbo no particípio. Questão 3. Questão 3 nós temos ali, ó. I knew he, blá blá blá, his driving test if he, blá blá blá, hard enough. A opção correta é a letra B. I knew he would pass his driving test if he tried hard enough. Eu sabia que ele ia passar no seu teste de volante se ele tivesse tentado o suficiente, né? Number 4. Come back to me and I really know what happiness can be. Volte para mim, eu verdadeiramente vou saber o que significa a felicidade. Nossa, que carente, né? Bom, esta resposta fica aí por conta da questão da alternativa 4. Por quê? A correção, né? Na verdade, o significado dessa frase quer dizer o seguinte: If you come back to me, you will know what happens can be. Ah, não é eu, você vai saber. Então tá dando um chaveco ali, né? Então se você voltar pra mim, você vai saber o que é felicidade, certo? Essa é a ideia. As outras, if coming back makes you happy, if coming back to me, não fazem sentido. Então, opção correta, 4A. E nós temos também exercício número 5, que é o último exercício de conceituais referente ao conteúdo gramatical, que fala o seguinte, né? I'm sorry to hear about your problem. If I were you, I, blah, 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 my grandmother, exactly how I feel. She may have no idea that you feel so lonely. Opção correta, I would tell. Esse daqui, então, é second condition, né? Condição no passado e consequência com would mais verbo. Então, se eu fosse você, eu contaria a minha avó exatamente como eu me sinto. Ela não deve dar ideia de quanto você se sente sozinho. Ok? Muito bem. Depois nós tínhamos em seguida alguns textos que tinham sentenças condicionais entre eles. Vamos lá. Primeiro texto, nós temos aqui If sambas were slower again without the marching beat, would it upset the show? Se os sambas fossem devagar novamente, sem a batida, né? Sem a bateria, isso deixaria o show mais triste?
Então é um texto que traz esse tipo de reflexão. Vamos ver aqui o que está falando esse texto. Yes, everything in life is an evolution. 30 years ago, when I began to work as Beija-Flor's lead singer, my beat was different. The same happened with the carnival. Samba has evolved. Maybe I can say that a slow samba upsets the show, but what excuse is going to risk coming back with a traditional type samba? None. I can assure you, because it will lose points and no one's there is to lose. No, on the contrary, it would be even more brilliant. Today's sambas are very fast and don't allow the dancers to show the real steps. They have lost the cadence. In earlier years, the samba was slower, better to watch, with more poetry, and the schools had fewer members. Now it's all very commercial with rare exceptions. Então aí traz duas possibilidades. Uma em que o cara responde sim e outra que o cara responde não, né? O que responde sim é o Neguinho da Beija-Flor, né? E o que responde não é a Beth Carvalho. Então, duas opiniões aí diferentes para a mesma pergunta. Sobre a velocidade do samba, que muitos criticam que ela está muito rápida. Então, baseado nisso, né, nós tínhamos aí 6 perguntas. 6 não. 1, 2, 3, 4, 5 perguntas referente a esse tema. Primeira pergunta. What is the discussion proposed by the question in the title of the article? Qual que é a questão proposta pelo artigo, né? Então, nós temos ali, ó. What would happen if samba were as slow as they used to be in the past? A pergunta é clara, né? Ela está questionando aí como seria se o samba fosse mais devagar, né? Se o samba fosse tão devagar quanto ele era no passado. Então, é justamente disso que trabalham as sentenças condicionais, né? Vocês têm ali if sambas were slower again without the marching beat, would it upset the show? Isso deixaria o show triste? E a gente viu ali quais eram as possibilidades. Próximo, nós temos ali questão 7. Analise as sentenças a seguir. 1. Neguinho da Beija-Flor acha que o samba mudou, progrediu em um processo natural. 2. Na opinião do puxador de samba da Beija-Flor, uma mudança para o ritmo mais lento não seria nem um pouco arriscada. 3. Beth Carvalho acha que os sambas atuais são muito rápidos e atrapalham os dançarinos. 4. A cantora comenta que o carnaval, com raras exceções, tornou-se uma festa voltada para o lucro. A opção correta dá-se em 1, 3 e 4. Porque a 1, o Neguinho da Beija-Flor realmente achou que o samba progrediu, que foi um processo natural. A 3, ela fala que atrapalha os dançarinos, porque ela disse numa parte ali que aqui, ó, na segunda linha do segundo parágrafo. Are very fast and don't allow the dancers to show the real steps. É muito rápido e não permite que os dançarinos mostrem os passos, os verdadeiros passos, os passos reais, né? E a 4 realmente fala que tornou-se uma festa voltada para o lucro, com raras exceções. Ela fala ali nas duas últimas frases do texto. E já a questão 2, não, o ponto 2 não fala. Ele fala que seria muito pelo contrário, muito arriscada, porque hoje em dia os jurados dariam menos ponto para um samba mais lento. E nenhuma das escolas querem perder pontos, né? Porque todo mundo sabe que o carnaval é um negócio milionário. Bom, então ficamos aí. Questão 8. The fragment of the text, the schools had fewer members, means that they have more members than in the past. Então, o trecho que fala as escolas tinham menos membros, nada mais que significa que agora elas têm mais, né? As escolas se tornaram maiores, né? E é isso. Questão 9. According to the text, Neguinho da Beija-Flor. De acordo com o texto, Neguinho da Beija-Flor. Letra C. Has sung for the school for 30 years. Tem cantado pela escola já há 30 anos, né? Então já há muito tempo que o Neguinho da Beija-Flor está cantando pela escola. Questão 10. Considering the articles in bold in the first paragraph of the text, choose the correct alternative according to their use. Letra B. None of them are used incorrectly. Então, o artigo tem algumas questões do artigo em negrito e você tinha que avaliar se eles foram usados corretamente ou não. Então, nós temos ali o a antes de evolution, when antes de evolution, então é um artigo definido antes de uma palavra iniciada com som vocálico, por isso que então está correto.
Próximo, the same happened. Nós temos aí um artigo definido antes de algo definido, também está correto. A slow e a traditional, artigos indefinidos, precedendo palavras iniciadas por sons consonantais. Então, por esse motivo, a gente sabe que está adequado, está correto. Muito bem. Lembrando sempre que, havendo qualquer dúvida referente a esses exercícios, anote e pergunte-me na aula ao vivo, ok? Vamos lá. Exercício número 11 e 12, que nós temos aí sobre aprofundamento. Nós temos aí então o seguinte, né? China attracts more foreign investors than the US. 1. China has, for the first time, supplanted the US as the most attractive destination for foreign direct investment, according to a survey of senior executives of the world's largest companies. Chief executives and chief financial officers are attracted by the size of China's market, the vibrancy of this economy, and the perception of a few competitors with the entrenched positions. But they are also disillusioned with the US as the world's most dynamic economy, according to the annual survey by A.T. Kearney. Então aí nós temos visto nesses 3 primeiros parágrafos que esse texto está falando de como a China se tornou atraente para os investidores, né? Superando aí até os Estados Unidos. E a partir disso nós tínhamos 2 perguntas ali. Pergunta 11. According to the text, what is the most likely cause for the drop in the foreign direct investment? September 11 attacks in 2001. Então, de acordo com o texto, né, a queda de investimentos nos Estados Unidos começou ali a partir de 2001. Que perceberam que, embora poderoso, os Estados Unidos também tinha inimigos perigosos que também eram poderosos, né? A ponto de fazer um ataque como esse. 12. According to the article, the United Nations Conference on Trade and Development agreed with reports by A.T. Kearney on 2001 investments. Concordo com o relatório dos investimentos de 2001, também no do atentado, certo? Guys, if you have any questions, please let me know, okay? Take notes and ask me in the live class, okay? See you next class. Bye bye.